Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio do nosso podcast Síndico Faixa Preta. Desculpem nosso atraso, roda a vinheta. Meu nome é Marília Matos Castanheira, eu sou diretora da IF3, Gestão de Condomínios, e criadora de conteúdo digital da Vida em Condomínios. E estou com o Dr. Carlos Matos, meu comentarista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marília. Boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma vez, desculpe o nosso atraso por uma falha técnica, mas hoje temos a grata satisfação de ter um ilustre convidado aqui, como tem sido frequente nas nossas edições. Então vamos lá. É isso aí, hoje estamos com Luiz Gustavo Menin, ele que é engenheiro e diretor da Menin Engenharia. Boa tarde, Luiz Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, Marília, do grupo IF3, agradeço aqui, Dr. Carlos, presente, e estamos aqui para trazer novidades, aos telespectadores. Boa tarde também a todos que assistem, e acredito que será um excelente papo aí que a gente vai ter nessa tarde. Obrigada, Luiz Gustavo. Olha, já estava até agendada a sua vinda, mas infelizmente eu tive que cancelar naquela época que eu fiquei doente, mas que bom que deu certo, a gente agradece muito a sua presença aqui, até porque nós estamos falando de uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil, com mais de 60 mil unidades entregues, então é uma honra a sua presença aqui no nosso humilde podcast falando sobre a vida em condomínios. Mas eu queria aproveitar e já iniciar a nossa conversa para que você nos conte um pouco da história da Menin, até porque hoje o nosso assunto é a evolução do setor condominial no nosso interior. Então, conta um pouco para a gente da Menin. Bom, vamos lá. A empresa ela foi fundada em 1986, Nessa data eu não era nascido, e foi fundada pelo meu pai, Gustavo, e pelo Francisco, sócio dele. São dois engenheiros formados. O meu pai se formou em Mogi e o Francisco se formou na Mauá, em São Paulo. Então eles se juntaram e começaram a empresa, aqui em Marília. Começaram construindo casas, em bairros. Aí logo na sequência a gente mudou para um mercado que estava em grande expansão na época, que ainda está em grande expansão, que é o da habitação econômica, em grande escala. Então a gente começou a atuar aí com produção de casas financiadas pela Caixa Econômica Federal. Na época era o programa PAR, depois veio Minha Casa Minha Vida, hoje mudou de nome, é o Casa Verde e Amarela, que é o carro-chefe da empresa em questão de produtividade, número de unidades produzidas, e volume. Nesse meio tempo a gente partiu também para as incorporações, incorporação de prédios, depois condomínio, loteamento aberto, loteamento fechado, bairros planejados, que aí totaliza um número de 60 mil unidades entregues. Então a gente fala aí que já realizamos o sonho de mais de 60 mil famílias que adquiriram a sua casa própria através da nossa empresa, que a gente foi um instrumento para que isso ocorresse, o sonho dessa família, para ter o seu teto, um lugar que elas possam chamar de seu. Então a empresa nossa, hoje ela tem um número expressivo, no mercado imobiliário nacional. Em Marília a atuação nossa ela é bem forte, bem agressiva. Aqui a gente atua em diversos nichos de mercado, desde da habitação econômica até o altíssimo padrão, E hoje a gente tem diversos lançamentos, empreendimentos em produção, imóveis em produção. Hoje a gente está com em torno de 5 mil unidades em produção, em diversas cidades. A gente está atua no estado de São Paulo, já fizemos no Paraná. Atualmente não tem obra rodando lá, mas já produzimos no Paraná. Abrimos agora em Dourados, Mato Grosso do Sul, e estamos indo agora para o Mato Grosso,
vamos ter lançamento em Cuiabá. Então essa é a nossa área de atuação, né? Aqui em São Paulo a gente já atua no estado inteiro, desde ali do litoral até aqui no extremo interior de São Paulo. Então produzimos também agora recente, entregamos ano passado um empreendimento de alto padrão em Moema, atrás do Shopping Ibirapuera. Então a gente está... um pouco da história da empresa é essa. Em 36 anos de mercado, né, a gente consegue ver uma mudança nos projetos, né, dos empreendimentos no geral. Eu gostaria que você comentasse com a gente essa mudança. Antigamente, qual era a preocupação da construtora na construção de um empreendimento e hoje, qual é a preocupação que vocês têm? Hoje, assim, de fato mudou muito, né? O mercado mudou muito, o público-alvo mudou bastante, as exigências, né, do nosso dia a dia, da correria, da necessidade nossa também, ela trouxe alguns itens obrigatórios para os condomínios, né, que a gente não pode deixar de colocar hoje no produto nosso, né? E também as tecnologias em si, né? Por exemplo, hoje o empreendimento obrigatoriamente ele tem que ter uma academia, um condomínio, que no passado não se falava nisso, né? Hoje os empreendimentos nossos têm o espaço do coworking, que isso vem de 4, 5 anos para cá, que dessa data para trás você também não tinha esse lance de ter a necessidade de um espaço para a pessoa trabalhar ali no condomínio, né? A piscina, que a piscina já vem de um bom tempo, né? Essa necessidade da piscina. Mas são itens que a gente traz agregado ao condomínio que isso muda muito, né? Por exemplo, hoje a lavanderia coletiva. Um tempo atrás não tinha, ninguém se falava nisso. Hoje a gente já entrega os condomínios com aquelas máquinas industriais, né, para a pessoa ir lá e utilizar do espaço para lavar a sua roupa, passar e depois retornar ao seu apartamento, né? Tem também o espaço de festa, né, espaço de churrasqueira. Então são diversos itens que são necessários hoje incorporar, porque a gente tem que estar atualizado, né, ao mercado, à necessidade do cliente, e senão você acaba aqui ficando para trás, né? Se você não tem esse DNA dentro da empresa de inovação, toda empresa acaba ficando para trás, e isso a gente tem incorporado na nossa empresa, né? A gente está já na segunda geração, né? Eu estou à frente de alguns negócios, juntamente com o meu primo, Paulo Henrique, que é filho do Francisco, né? Nós dois somos engenheiros. Então, esse lance de inovação, né? Essa pegada assim, de saber o que está rolando no mercado de São Paulo, ou até no mercado americano, né? Do exterior, a gente está muito por dentro para trazer essas inovações para Marília. Além desses itens obrigatórios, tem também toda a tecnologia, né, que são situações que a gente tem que agregar no imóvel, né, mas que trazem muita comodidade no dia a dia do cliente, né? A exemplo de um empreendimento que nós lançamos agora, que é o View 360, que é ali na região do bairro Salgado Filho, né, ali próximo ao centro, onde era o antigo restaurante Mamma Mia. Nós vamos entregar o apartamento 100% automatizado, né? Então vamos entregar Alexa, que é aquele dispositivo de comando de voz do Google, né? Onde a pessoa vai controlar a televisão, vai conseguir ligar o ar-condicionado, vai conseguir ligar a cafeteira, e ligar a luz, né? Criar cenas, também através do dispositivo do celular. Então, vamos entregar isso já junto ao empreendimento. O cliente vai receber pronta a sua unidade automatizada. Então, são diversas situações e itens que a gente vem inovando. A portaria remota também é um negócio que, de 5 anos para cá, ela veio para ficar. Hoje, todos os empreendimentos nossos a gente entrega com portaria remota.
já preparada, reconhecimento facial, de acesso ao condomínio, né, digital. Para acesso ao veículo tem o leitor de tag. Então, são essas situações que a gente está sempre antenado, sempre por dentro, para trazer o que tem mais de novo aí no mercado para o nosso cliente. A gente sabe que no nosso setor, né, condominial, no pós-entrega, a pandemia acelerou as nossas atividades em 10 anos, né? Antigamente não se falava em assembleia virtual e hoje já é uma realidade até através de lei, né, de que é permitido que seja feito. Isso aconteceu também no setor da construção, essa aceleração das ideias que existiam, né? A gente vê até empreendimentos hoje sendo vendidos no metaverso, que é uma coisa que a gente não consegue acreditar. Como que vocês têm visto isso? O quanto a pandemia afetou a atividade de vocês nesse setor? Bom, alguns itens incorporados que hoje tornam-se obrigatórios, eles vieram de uma situação que a gente teve na pandemia. Exemplo que eu citei, o cowork. Antes da pandemia ninguém se falava de trabalhar em casa, hoje é uma realidade, né? Hoje você consegue fazer uma reunião online do seu apartamento ou da área comum ali do seu prédio, né? A gente entrega também já a parte de internet, o Wi-Fi pronta, preparada, né, para o cliente. Então a pandemia ela trouxe situações que a gente teve que se adequar nas áreas comuns. A exemplo, tá muito forte hoje você pedir comida por delivery. Isso eu acredito que foi um reflexo da pandemia. Então tem alguns empreendimentos nossos que a gente entrega aquele espaço físico para depois o condomínio contratar uma empresa gestora que põe aqueles armários, né, que o pessoal chama de lockers, né, põe aqueles armários, então tem toda uma gestão, o entregador chega, coloca lá a sua encomenda no armário, depois pelo um QR Code você escaneia, libera a porta, libera acesso e sobe até a sua unidade, né. Você não tem necessariamente que estar na sua unidade presente para receber essa encomenda. Isso é um reflexo da pandemia que nossos empreendimentos hoje têm esse espaço físico preparado, né? Um outro item também que eu vejo é a portaria remota, que eu já citei, né? Esse negócio de facilidade de acesso. Então, diversos itens aí que a gente incorpora hoje, assim, parece que não, mas é reflexo da pandemia. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, voltar um pouquinho, né, na sua fala, quando você fez uma breve histórico da empresa, né, dizendo que vocês já atuaram no estado de São Paulo e estão abrindo novas fronteiras dentro do Brasil. E aí me surgiu uma curiosidade, porque a parte dessa atuação, você como engenheiro e a segunda geração já de comando da empresa, você percebe diferenças no público? Por exemplo, o público sul-mato-grossense é diferente do interior do estado de São Paulo, o morador de Franca é diferente do que mora em São José dos Campos, ou mesmo da capital. Como é que ou a novidade ela vale para todos os lugares? Como é que vocês esquadriam isso na hora de, vamos atuar aqui, vamos fazer esse modelo de condomínio para esse local? Isso faz parte desse estudo de vocês? Quando a gente parte para um lançamento imobiliário, né, tanto que seja tanto casa ou apartamento ou incorporação, a gente faz um grande movimento, um grande estudo e pesquisa de mercado para atender aquela região local, né? Então tem sim suas particularidades, né? Principalmente na área de incorporação, né? Quando a gente vai lançar um empreendimento em uma determinada região, tem a região que gosta, por exemplo, que tem que ter a churrasqueira na varanda. Tem região que já não tem essa necessidade. Já tem região que não tem a necessidade de ter a veneziana nas janelas, né? Que só a necessidade do vidro já basta. A região sul é muito assim, né? Você costuma ir lá, você não tem aquela veneziana que
que fecha mesmo, né, à luz do dia. Então, isso acontece na concepção do produto e também na escolha dos materiais, né? Acontece bastante, né? Tem região que gosta de um determinado tipo de acabamento, outras não. Então, tem sim... essas particularidades. Tem essas particularidades, né? É um intenso e muito profundo o estudo que a gente faz regional para cada produto, né? Para cada empreendimento que a gente lança, até aqui em Marília, que a gente acha que conhece o mercado, né? Porque a gente é daqui, mas chega uma hora eu ia fazer essa pergunta, né? Porque, na verdade, a minha função aqui é exatamente instigar, não aquilo do cotidiano, conforme você estava narrando. Já teve algum mico que você lembre? De repente você achou que esse produto é ótimo para aquele público, de repente encalha. Ou, ao contrário, você lança sem expectativa nenhuma e não tem para quem quer. Assim, só para efeito para o nosso, né, ouvinte aí, conhecer um pouco mais as entranhas da Meni. Olha, assim, de mico, eu não me lembro de nenhum que a gente lançou e não tenha sucesso de venda, né? Agora, tem produtos sim que a gente lança e acha que não vai ter aquele grande sucesso de venda, mas na hora que vê, vende tudo, logo no lançamento. Acontece sim essa surpresa aí no mercado imobiliário. Assim, o produto hoje, ele tem que estar muito bem formatado, de acordo com a região que ele está ocupando ali, né? Tem que ser um produto específico para aquela região, né? Para aquele determinado público-alvo, e não pode errar no preço. Então, esses 3 pilares nossos, que é o preço, o produto e o local, que é a praça, né? Isso aí a gente faz um estudo bem meticuloso para não errar. Mesmo assim acontece de errar, né, e dá tempo da gente corrigir ali ao longo do caminho, né, fazer algum tipo de correção, mas graças a Deus aí nesse ano, né, nos últimos anos, a gente tem acertado os produtos aqui em Marília. E todos eles estão sendo um grande sucesso de vendas. Exemplo, o Sunset, nós lançamos em julho, vendeu tudo no final de semana, foram 104 unidades. Depois lançamos o Soul, que é ali atrás do Shopping Esmeralda, também vendeu tudo, foram 106 unidades ali. Então, diversos produtos aí que a gente está tendo uma aceitação boa do público. E você acredita que com todo esse avanço, né, que o condomínio, esse setor de construção e de condomínios sofreu por conta da pandemia, isso trouxe para o condomínio que, por exemplo, antigamente não era necessário ter uma academia, não era necessário ter alguns itens, né, coworking, que você comentou aqui com a gente. Você acha que isso aumentou o custo para quem vai morar no condomínio ou não? E isso acabou diluindo ali dentro da maioria dos condôminos? Como vocês têm visto essa questão do custo, que eu falo depois, né, pós a taxa de condomínio, que eu acho que é uma coisa que as pessoas levam em consideração, né? Sim. Quando vão comprar um empreendimento. Como que vocês têm visto? Olha, eu faço uma comparação, por exemplo, o Boulevard. O Boulevard é um empreendimento que vai dispor de salão de festas, vai ter um salão de festa na frente, depois vai ter um outro salão de festa lá mais privativo para os moradores, vai ter um espaço gourmet, spa, uma academia de 200 metros quadrados, maravilhosa, com um monte de equipamento, assim, muito mais equipamento do que algumas academias de Marília. Vai ter uma piscina com raia de 20 metros, 2 quadras de beach tênis, 2 quadras de tênis, um campo de futebol, quadra de squash, fora todo o campo de espaço de Cooper, enfim. O valor estimado aí que a gente tem de condomínio para o Boulevard comportaria 24 horas, controle perimetral de acesso, né, segurança e todo esse lazer, a gente estima em torno de R$400, mais ou menos, né? Hoje, uma academia, para você ir até uma academia e pagar uma mensalidade, acredito que está o quê? Uns R$130, mais ou menos, por pessoa, né? Para você utilizar a piscina de um clube, você teria que pagar mais essa mensalidade.
para utilizar uma quadra de tênis, você teria que também pagar uma mensalidade a mais. Então, são itens que a gente consegue agregar no condomínio que justifica a pessoa ter aquela taxa, né, pagar aquele valor e usufruir de tudo que vai ter. Então, no fim das contas, se você colocar na ponta do lápis tudo que ele oferece e se você utilizasse esses itens, né, de lazer, de esporte, enfim, contratasse fora do condomínio, com certeza seria muito maior esse valor. Só aproveitando, pelo que você está dizendo, está havendo uma mudança, ou já houve essa mudança, porque nós tínhamos antigamente, os antigos condomínios, os prédios principalmente, o privilégio maior era o espaço interno. Então, né, eram apartamentos maiores, enfim. E nada fora você abriu a porta, saiu, acabou. Você pegar o elevador, estava na rua. Hoje, pelo que se percebe, a procura é o inverso. O espaço do quarto é um pouco menor, o da sala bem menor, o da cozinha vai ter talvez uma cozinha comunitária, né? Porque eu não sei como é que vai ser o futuro. E tudo isso para o condômino fora da sua unidade. Exato. E a receptividade desse público hoje, você não tem dúvida de afirmar que esse é o caminho? Eu acho que a gente está no caminho sem volta, na questão de itens necessários e obrigatórios hoje no condomínio, né? Estou falando assim de condomínio residencial, sim. Né? Eu não vejo assim uma regressão nessa situação dos itens de lazer. Por exemplo, o Concept, um empreendimento que a gente lançou ali na Esmeralda em 2018, do lado do Hotel Ibis ali, do lado da promotoria, que são apartamentos de 40 metros quadrados, apartamento estúdio, muito o que você falou agora, né? Apartamento estúdio, 40 metros. E a gente vai oferecer lá na parte de cima, no lazer, o rooftop, né, que tem uma vista 360 graus da cidade, muito bonita a vista, por sinal. E lá em cima vai ter todos esses aparatos de lazer. Vai ter uma academia, então a pessoa vai estar utilizando a academia olhando para a Esmeralda, né? Ela vai estar ali fazendo churrasco olhando para a represa Cascata, para receber os amigos, né? Vamos também dispor de um espaço físico para colocar os lockers, né? Para a pessoa receber a encomenda em casa. Então, eu acho que é um caminho sem volta isso. É uma realidade hoje do mercado imobiliário, né? E hoje também a gente já tem acompanhado empreendimentos, tem empreendimento nosso que tem essa situação, né? Que as pessoas têm optado por colocar aquele mercadinho na área comum, né? Muitas vezes, se tiver espaço físico no condomínio, a empresa vem com aquele container, né, refrigerado e coloca lá, tem geladeira, então tem alguns itens de primeiras necessidades, né? A pessoa paga pelo celular com QR Code, né? Faz ali com cartão de crédito. Ou se for em prédio, né? Coloca ali uma geladeira refrigerada e a pessoa se serve do produto que ele precisa ali, para uma emergência, para um momento necessário, uma mini conveniência. Então, é tudo item aí que, ao longo dos anos, você pegar 10 anos atrás, você praticamente não tinha isso. Sim, né? Com certeza. Não era essa a realidade. Não era comum. Não era comum, exatamente. Em prédios. Então, e isso traz muita comodidade para o morador. O morador está mais folgado, então. Tá. Nós estamos em busca de novidades que tornem a vida mais tranquila. Mudou o público, né? Mas isso me faz uma pergunta também, aproveitando, né, a sua experiência, expertise. A gente tem visto, né, muitos lançamentos você citou vários aí, mas assim, em locais mais distantes do centro comercial, o centro antigo da cidade. Como é que, e quando você vê cidades mais antigas, né, uma capital de São Paulo, aquele amontoado de prédios no centro da cidade, aqui em Marília, o mercado de Marília não teria público para lançamentos de prédios
mistos, né, comerciais, residenciais, no centro, eu digo centro mesmo, aqui Avenida Sampaio Vidal, 9 de Julho, porque a gente não vê lançamento dessa natureza, né, há muitos anos. Sim. Né? E o que aconteceu? O mercado se distanciou, não houve interesse mais dos incorporadores. O que você poderia dizer sobre isso? Olha, o que a gente tem aí feito de pesquisa de mercado em relação aos prédios comerciais, né, de Marília, hoje a dificuldade que a gente se depara quando a gente vai pensar num produto com essa vocação é a questão das vagas de automóveis, né? Porque o marilhense ele tem o hábito de se locomover por carro, né? Diferente de outras capitais aí que você pega proporcionalmente, o pessoal usa mais o transporte público. A dificuldade que a gente vê hoje é na situação das vagas, né? Para você fazer um empreendimento no centro da cidade, comercial, que tenha estacionamento disponível para os usuários, né? Você não consegue, fica inviável, porque você tem que fazer muita vaga. Então, isso foi uma situação que a gente se deparou. E uma outra situação também é que aquela região ali do Maria Isabel, até essa região aqui do centro, ali aquela baixada da Rio Branco, né? O pessoal tem optado muito por ir para imóveis, né? Casas, né? Na rua, de imóveis comerciais, por ter uma comodidade, né? De ter uma vaga para parar na frente, né? De ter o seu próprio espaço. Então, Marília, ela tem uma característica que ela não virou a chave ainda para uma grande cidade. Não virou. Então, mas aí eu quero aproveitar a sua estada aqui, né, nesse programa de hoje e trazer, obviamente, toda essa carga que vocês trazem, que é Menin, é uma grife do ramo, e exatamente para instigar, né? Será que não é aquela história do Tostini vende mais porque está fresquinho? Porque se você não tem essa opção no centro da cidade, você não vai ter, obviamente, o olhar do poder público em fornecer para a população o transporte público, porque não existe essa necessidade. Sim. E você fazendo empreendimentos cada dia mais distante do centro, não obriga exatamente quem mora lá ter que ter carro, mais de um, e ter que usar a malha viária, sobrecarregar nesse sentido. E aí é uma pergunta assim para instigar você como, né, do ramo, será que se isso não começar a virar uma rotina, ou melhor, uma opção de você ter no centro moradia, trabalho, você aos poucos não iria se desfazendo desse hábito do carro per capita? De repente, por exemplo, eu posso falar por mim, né? Sou eu e a minha mulher, eu tenho 3 carros, quer dizer, é um absurdo isso, mas eu faço parte da grande massa. E com certeza eu não estou sozinho nesse segmento. Mas eu moro longe, né? Tem esse detalhe. Uhum. Mas se eu morasse próximo do meu trabalho, eu não iria abrir mão de morar no centro. Mas eu não tenho essa opção, porque nós só temos prédios com uma concepção de 30, 40, 50 anos atrás. Já foi objeto isso de uma discussão? Olha, quando a gente fala assim de prédio comercial, né, a gente se depara com essa situação do mercado de não ter uma receptividade. Quando a gente vai para o prédio residencial, né, nós temos lançamentos recentes no centro da cidade, né? Por exemplo, ali naquela região ali do grupo dos fiscais, né, que tem o Marcelo, Monteiro Lobato, Zurique, lançamos agora o Dublin e o London, está bem no centro, né? Nós vamos lançar agora também o View 360, que é vizinho de onde era o Mamma Mia, também está no centro. É próximo. Perto do centro. O Praça Marechal, que inclusive a IF3 faz administração lá do empreendimento, está no centro, né? Lançamos também um pouco tempo atrás o Life, que é na Coronel Galdino. São apartamentos de um dormitório, também está no centro. Então, o Classic... Mas quando eu fiz essa pergunta, é só para instigar esse debate e o esclarecimento, principalmente para os nossos ouvintes. Mas, proporcionalmente, a olhos vistos,
o lançamento não só da Menin, mas das outras também, é mais distante. Sim. Acho que é porque também não tem muito espaço. Se a gente for pensar que Marília é uma cidade que está cercada ali, né, pelo Itambé, né? É, então sim. existe uma situação geográfica que na também verdade, não o que eu quero dizer assim, auxilia quando que vai tanto, né? trocar as casas velhas por edifícios novos e com toda essa concepção? Eu acho que assim, Marília, o centro da cidade, assim, pela situação que a gente tem terrenos pequenos, né? E para você fazer um prédio você precisa ali agregar diversas casas, né? E acaba ficando muito caro do que se você lançar num terreno que não tenha nada, por exemplo, na região da Esmeralda, o custo do metro quadrado do terreno no centro, porque quando você vai comprar, a pessoa ela considera a ascensão que tem em cima, né? O imóvel, como são imóveis bons, né? Mesmo que antigos, mas bons, eles geram um valor ali. Então, você não consegue fechar a conta ali daquela incorporação, né? De você lançar ali numa região que está muito adensada. Daqui uns 30 anos, né? O redor vai estar lotado, vai ter que voltar para o centro, não vai ter jeito. É diferente de São Paulo, que, por exemplo, o pessoal lá vende um metro quadrado a 20 mil da área privativa. É uma realidade assim, muito diferente da nossa. Aqui a gente soa para vender a R$6.500 o metro quadrado da área privativa. Então tem uma diferença aí. Discrepância muito grande, né? Grande. Aqui em Marília também, eu acho que isso, na minha opinião, tinha que mudar. O plano diretor hoje ele exige que no prédio residencial se tenha obrigatoriamente uma vaga por unidade. Isso onera o custo, porque você tem que fazer subsolo, o subsolo é caro por uma unidade. Já quando você vai para grandes centros, por exemplo de São Paulo, hoje apartamentos num determinado raio de estação de metrô e corredores urbanos, onde tem o transporte público, não tem a necessidade de ter a vaga do apartamento. Então isso você consegue diminuir o custo da unidade, porque é menor a área construída, né? E de fato a pessoa não tem carro. É que na verdade a gente fala em Brasil, nós somos muito jovens, né? Perto da Itália, da França, e outros países aí que lá não tem mesmo, né? Porque não tem como ter. Não tem nem vaga. Exatamente, né? Não existe vaga. Não tem nem Agora jeito aqui, se você falar que você vai comprar um apartamento que não tem uma vaga de garagem, corre o risco de você depois não conseguir vender, né? Comercialmente o marilhense ele tem essa necessidade hoje, né? O marilhense gosta do carro, é apaixonado, né? Tem um aqui que tem 2. Não, mas é verdade, per capita, né? Um para cada perna, né? Não, mas é real, né? Não sou só eu, não estou sozinho nisso, não. Não, conheço um monte. Conheço bastante gente. Eu queria agradecer a presença de todos que estão online conosco aqui. O Alexandre Costa falou boa tarde para nós, assunto de extrema relevância para o nosso município. Parabéns pela iniciativa e pelo convidado. Sucesso. Obrigada, Alexandre. A dona Glória, Jerônimo, boa tarde. Carolina, Wade, a Karen, a Mônica, Flávia, a Larissa, Ricardo mandou um gol do Santos para você. A Solange, a Luciene, boa tarde. A Silvia Fukuda, boa tarde a todos que estão conosco aqui. Continuando, eu gostaria da sua opinião, porque isso eu já passei, né, no meu condomínio, eu gostaria que você comentasse. Existem as tendências, né? Então a gente sabe que hoje a tendência é ter um cowork, a gente sabe que a tendência é ter espaços pet friendly, tem vários espaços, lavanderia e tudo mais. O que seria interessante para um condomínio que não tem essas opções, né? Porque a discussão lá na Assembleia, só para te colocar a par de onde eu quero chegar, a discussão era para que nós vamos fazer isso neste empreendimento? Para que nós, condôminos, vamos investir em um empreendimento que já tem mais de 10 anos, eu acredito, nessas novidades, se eu não uso o coworking? Eu gostaria da sua opinião, né, com relação à atualização dos empreendimentos que não têm essas opções, mas existem alternativas para que eles sejam atualizados. Você acha que é viável, que é importante ou não? Necessário. Olha, as coisas vão mudando, as tendências vão tendo inovações, coisas novas, né? Vou dar um exemplo. Eu morava num empreendimento, num condomínio que era portaria física,
né? Começou a ficar caro, vimos a necessidade, adequamos ali a entrada e colocamos uma portaria remota. O valor do condomínio baixou bem, segurança continuou de nível bom, de grande excelência, né? Então foi uma adequação que foi deliberada em assembleia, né? Teve o pessoal que não concordou e teve os que concordaram, e por maioria venceu-se que ia se colocar a portaria remota. E no fim todo mundo gostou e quebrou aquele paradigma, aquela cultura da necessidade de ter um porteiro ali 24 horas, né? Empreendimentos aí que não tem uma academia hoje, né? E vamos imaginar assim que você venha colocar o seu apartamento à venda. Você investiu, você tem uma unidade naquele empreendimento e não tem uma academia. Você pode ter certeza que você está para trás. Seu condomínio está para trás comparado ao seu vizinho. E o comprador, né, o prospecto, o possível comprador, ele vai avaliar o preço, né, do apartamento A e o preço do apartamento B. Então, os condomínios, eles acabam, se não houver uma atualização, né, eles acabam se descolando numa realidade de mercado comercial, né? Sempre vai ter aquele que vai preferir o condomínio, um apartamento mais barato, mas existe de fato uma desvalorização do imóvel nesses apartamentos que não tem essa atualização, né? Quando a gente vai para uma assembleia, nunca vai se ter uma unanimidade de ideias. Sempre vai ter a pessoa que vai pensar de um jeito e a outra vai pensar de outro jeito, né? Mas eu vejo assim que é de extrema importância os condomínios, né? Claro que numa possibilidade de caixa, de arrecadação, né? E prioridades de investimento, que se faça sim um investimento nessas áreas comuns, né? Se não tem uma academia, coloca uma academia. Se não tem um espaço para a criança brincar, que se coloque esse espaço. E a cabeça da gente vai mudando muito, Marília. Há um tempo atrás, eu não enxergava a necessidade de ter um espaço para criança, porque eu não tinha criança. Hoje eu tenho, e eu sei que meu filho vai precisar de um espaço para brincar. Então vai mudando muito, né, a nossa cabeça ao longo dos anos que a gente vai passando, né? Então eu vejo aí o condomínio que não se atualiza, né, tanto na área tecnológica, né, quanto na área física, né, de trazer esses espaços novos, essas novas tendências para dentro do condomínio, eles acabam ficando obsoletos. E necessariamente o preço do imóvel ele vai baixar, ele vai cair naquele determinado condomínio. É importante falar isso, né, vindo de você até, porque às vezes a gente faz esse comentário na assembleia e a pessoa não vê isso, né? Não vê como uma necessidade. Porque você imagina, para a gente fazer uma criação lá de um coworking, né? O investimento é alto, né? No caso desse condomínio que eu estou citando, né? O condômino terá que fazer um aporte financeiro, que seja ali de 4, 5 mil reais, mas com certeza o imóvel dele vai passar a valer mais do que 5 mil reais. Então, eu acho que é essa visão que as pessoas que estão morando em condomínios, porque a gente fala de grandes empreendimentos, novos empreendimentos, mas hoje a maioria dos empreendimentos habitados ainda são empreendimentos em formatos antigos, né? Então, o que é possível ser feito, eu também acredito que deve ser feito dentro da possibilidade do condomínio, para que ele não fique tão para trás e que não desvalorize tanto. Na esteira disso tudo, a gente até criou essa concepção desse podcast exatamente para trazer luz a esses assuntos que acabam se restringindo aos escritórios de engenharia, aos escritórios incorporadores, né? E é bom que a gente passe isso porque muitos que estão nos ouvindo são, eu não diria 100%, mas a grande maioria são moradores, são condôminos. E também aí a pergunta essa nova concepção que você fez aí, essa explanação de condomínios, praticamente condomínios clube, né? Tem tudo.
Aí trazendo para a nossa realidade, a realidade da empresa e do síndico. Qual a sua visão como incorporador, como empreendedor, da figura do síndico para um empreendimento dessa natureza? Porque uma coisa é você fazer a concepção, você criar, você vender isso para o mercado e depois você coloca quem para administrar isso. Vocês já se depararam com esse problema? Vocês estão preocupados, enquanto incorporadores de renome nacional, com esse tipo? Por que eu pergunto isso? Porque nós estamos já falando muito aqui da figura do síndico profissional e da figura do síndico daquela mesma concepção do condomínio de 30, 40 anos atrás, do síndico de 30, 40 anos atrás, que não tem preparo, tem muita boa vontade, mas não tem preparo algum. Como é que fica, não sei se já deu tempo de você se deparar com algo concreto ou respondendo a essa minha indagação. Isso não é uma coisa de se preocupar? Carlos, muito boa pergunta. Isso daí realmente é uma dor nossa. A gente sofre e é uma preocupação constante, principalmente quando a gente escolhe a administradora, que vai operar o nosso condomínio, mesmo que ali por um momento, e depois isso vai para uma votação em assembleia e aprovado ou não, né? Quando a gente faz o empreendimento nosso, a gente faz com muito carinho, todo amor, né? É um filho, né? É um filho, né? Porque ele demora. A gente prospecta o terreno, muitas vezes compra ou faz parceria, aprova, estuda o projeto, incorpora, depois vende, depois a gente constrói. É uma cadeia aí de caminho longa até você de fato entregar. Aí você vai entregar para um babá que não sabe o que vai acontecer. Entregar um condomínio, né? E acontece sim, você pega assim um condomínio A e B, entregues na mesma época, né? Com a mesma qualidade ali, a gente bate muito na questão do material, empreiteiro, a gente faz a qualidade que a gente aplica no nosso empreendimento, é a marca, é uma grife nossa, né? Então a gente entrega lá para o empreendimento A e B. Depois de 5 anos, você tem uma visão muito clara da competência, né, e trabalho da administradora e do síndico, só de olhar a fachada do prédio. Você vê se está bonita, se teve repintura, porque a pintura passou 4 anos, ali 5 anos, ela precisa pintar de novo. Um processo natural. É um processo natural que o material se desgasta, né? Então, isso daí, a gente se depara bastante e acaba caindo no nosso colo. Vou citar um exemplo aí. Tem condomínio que o pessoal deixa cair materiais, shampoo, frasco de shampoo, boneca, cai na calha, né? Entope a calha, chove, vaza, porque a calha está entupida, e o zelador ou o síndico nem se preocupa de ir lá e limpar, de tirar esse material que está obstruindo. Aí o que acontece? Liga para nós. Tá vazando. Aí a gente vai lá, se depara com um monte de material que acredito que não seja não é proposital, mas cai lá de cima, né? Cai. Então, isso atinge diretamente nós, né? Outras situações de equipamentos que as pessoas não sabem operar, né? A gente mesmo fazendo treinamento, mas acaba que não operando da forma correta, liga lá para nós, não está funcionando. A gente vai lá, tem que fazer um novo treinamento. Então, quando a gente faz essa escolha da empresa, né, que vai tocar o empreendimento, vai cuidar do empreendimento daqui para frente, essa escolha tem que ser muito minuciosa, né? Tem empreendimento que a gente entrega, depois passa 2 meses, 3 meses, entrega com aquele jardim bonito, as plantas, os vasos, tudo bonito, tá tudo seco. A moça da pessoa que é responsável ali para molhar as plantas, né, nem isso faz. Então, você imagina que o que acontece, né, além disso. Então, eu acho que assim, as empresas, né, da área da administração de condomínios, né, os síndicos, eles têm que passar por um processo bem intenso de treinamento.
tem que treinar, tem que fazer curso, tem que se especializar, porque as coisas mudam, se inovam. E tem muita tecnologia também hoje envolvida, né? Em empreendimentos, né? Novos dispositivos que a gente põe que eu não sei operar, né? Mas vai assim, uma pessoa que nunca teve um treinamento mais antiga. Então tem que estar sempre se inovando, estando por dentro do mercado, porque se não tiver um bom síndico, um bom trabalho, né? E uma administradora de ponta, o imóvel ele também vai depreciar e vai desvalorizar. E essa função do síndico profissional, vocês já se depararam com essa situação? Nós temos condomínios entregues que, ao longo do caminho, os condôminos optaram por colocar um síndico profissional. Então, nós temos relação com síndicos profissionais, né, em questão de demandas, né, de necessidades ali do dia a dia. Então, nós temos essa vivência do síndico profissional. E é bem bacana, viu? Porque é uma figura ali que ela tá, vamos dizer, ela é neutra, né? Ela não toma partido ali se vai ser pro vizinho A ou B. Ela é totalmente neutra, principalmente em briga, né? Sim. Quantos não tem, né? Em briga, né? Ela é amigo dele, então ele tá me defendendo. Eu não vou multar ele por barulho, porque ele é meu amigo, né? Então, ele é um síndico apartidário, né? O profissional. E também nessas questões que eu falei, de estar sempre se inovando, tomando cursos, né? Não que o síndico que não seja profissional não tenha isso, tá? Mas o profissional ele está mais focado, o mercado, né? Exige esse profissionalismo. Na verdade, exato. Na verdade, o mercado está sedento, né, disso. Porque o que a gente percebe, assim, pela sua fala, já tivemos aqui outros incorporadores também, que falam a mesma coisa, a busca constante do novo, da tecnologia. E para vocês, na verdade, isso aí é um filho mesmo, a gestação de um filho, que depois você vai entregar na mão de alguém que não tenha um profissionalismo adequado. É óbvio que vai acabar respingando, o reflexo disso no DNA daquele empreendimento. O DNA, no teu caso, é Menin, né, como você mesmo disse. Então, isso realmente, e muito nos agrada, né, Marília, ouvir isso, que realmente existe essa preocupação. Porque o objetivo nosso é exatamente esse, trazer novos conceitos, debater sobre assuntos que devem ser debatidos e esclarecer principalmente, né, esse público, que é o nosso público-alvo, que são os condôminos. E trazer um pouco de conscientização de que essa atividade, eu acredito muito que ela também veio para ficar, essa atividade do síndico profissional. Porque falando do empreendimento Boulevard, né, que vai sair, imagina um empreendimento daquele tamanho nas costas de um condômino que, lógico, tem boa vontade, mas às vezes não tem o conhecimento. Não tem dedicação exclusiva para aquilo, né? O tempo, né? É o tempo. O tempo trabalha, né? de uma demanda multifacetária, né? O problema da piscina, é o problema do beach tênis, é o problema do porteiro que deixou a encomenda entrar, a encomenda que está chegando vai ficar na portaria. É a briga do vizinho. A briga do vizinho, a construção, porque ali vão ser obras, né? Então, imagina-se ali um canteiro de obras brevemente, né? Várias casas surgindo de uma só vez. Que é o caso de vários empreendimentos que foram... Ali a gente fala de... teve um engenheiro, que inclusive de vocês que esteve aqui, ele falou que em um dos empreendimentos tinha mais de 50 ou 60 obras particulares ao mesmo tempo no condomínio sendo gerenciadas pela portaria, pelo síndico. Casualmente é onde eu fui presidente É uma loucura, né? Nós trabalhávamos juntos na diretoria. Na verdade, hoje tem isso, mas nós chegamos a pegar mais de 100 obras concomitantes. Então você pega uma pessoa que... E na pandemia ainda. E na pandemia. Você tem que dizer, não pode assim, pode assado. Não pode entrar. Pode mais três prestadores de serviço por obra. Quer dizer, nós tivemos esse período. Sim. Entendeu? E aí, o síndico, como é que você vai trabalhar essa situação se você não tiver minimamente conhecimento do que você está fazendo? E dedicação exclusiva, né, para aquilo.
Sim. Porque acontece da pessoa ser um condômino, mas ela tem uma responsabilidade de trabalho. Ela sai de manhã da casa dela, volta só à noite, né? Isso. E as Então, demandas do condomínio estão não lá, param, 24 não tá lá, horas, não, né? tem 24 toda. por 7, a gente fala. Nosso trabalho é 24 por 7. Mas mudando um pouco, né, o assunto, eu gostaria que você falasse sobre a política ESG, que é a novidade, né, no mercado. Isso a gente tem ouvido de 2 anos para cá, nos encontros que a gente faz anualmente, né? Que é a novidade que vai vir, que já está vindo, e a gente tem tido algumas dificuldades em adequar essas novidades. Para quem não sabe, é a governança ambiental, social e corporativa, né? Dos empreendimentos, reuso de água, energia solar e tudo mais. Como fazer para que esses empreendimentos já venham e qual a preocupação da Menin com essa política? Bom, essa política ESG, né, quando a gente está na concepção e na produção do empreendimento, a gente exige, né, dos nossos fornecedores que façam a retirada dos entulhos, que esse entulho seja direcionado para um aterro licenciado, né, pela CETESB. Então, é um aterro legalizado, a pessoa não joga, o caçambeiro não joga em qualquer lugar. Esses aterros, eles fazem também a separação dos resíduos, né, e a reciclagem. Então, separa lá o aço do gesso, do entulho. Né? Então, nas nossas obras já acontece essa reciclagem, sobra de bloco. A gente tem um aterro aqui em Marília que ele tritura e ele vira um composto para você utilizar em calçada, né? Reutilizar essa situação. O aço, você reutiliza ele, você volta para a indústria, ele vira um novo aço. Então, na questão da produção, a gente já tem esse olhar aí virado para a questão ambiental. No empreendimento em si, depois da finalização e concepção do empreendimento, hoje a gente já tem colocado na nossa concepção do projeto a necessidade de ter energia fotovoltaica para a área comum. Então a gente deixa a infraestrutura preparada para o condomínio ou adquirir depois, ou a gente entrega, dependendo do empreendimento, já entrega as placas fotovoltaicas lá na cobertura para diminuir o consumo de energia na área comum do edifício. Então isso já é uma pegada aí virada para a parte ambiental. Reuso da água, né? Tem empreendimento nosso também que a gente está colocando na concepção do projeto o reuso da água de chuva. Então a gente faz toda a captação dessa água, dispõe ela no subsolo, numa caixa, e daí essa água ela é utilizada ali para jardim, né, para determinados tipos de uso, né? Então são situações que veio para ficar, né? Eu acho que a gente não volta mais atrás disso, nessa questão aí de ter uma economia ambiental, né, geração de lixo, de resíduos, né? Os empreendimentos nossos também hoje a gente já projeta um espaço amplo, bem grande para destinação do resíduo do prédio de forma que seja separado, tem a coleta seletiva, né? Então tem lá a gente já entrega cascaçambas destinada, as pessoas fazem a separação e depois vem as empresas de coleta, né, as cooperativas, e fazem a coleta desses materiais. Então tudo isso são itens, né, que a gente já está colocando, implantando os nossos empreendimentos para atender essa questão, essa política ESG. Legal, isso é muito importante, né? Eu estava rindo aqui porque o Gustavo Reverete aqui. Gustavo, tudo bem? Falou 94 obras, viu? Não, ele tem mais precisão que eu. Então, e eu gostaria, eu acho que essa política é extremamente necessária e a gente tem visto que isso tem ido para os empreendimentos antigos. Então, grande parte dos empreendimentos tem tentado buscar essa mudança, né? Então, tentar colocar energia fotovoltaica. Ainda existe não tem ainda uma coisa muito focada na reciclagem. Infelizmente, eu acredito que é por causa da nossa região aqui, né? Que não tem muita coleta de reciclável, é difícil de achar. Então, os condomínios que
optam pela reciclagem, às vezes ficam sem a coleta correta por falta mesmo de incentivo municipal, né? Então fica a dica aí para o nosso município para que possa fazer alguma coisa com relação a isso. Bom, mas nós estamos aqui, ó, quase no nosso finalzinho, e eu gostaria de deixar aqui uma última pergunta para você com relação ao que vem pela frente, o que a Menin tem visto que vai ser o futuro. Os próximos 10, 15 anos. Exatamente. Hoje a gente sabe o que existe, né? O presente, os próximos empreendimentos, mas o que vocês estão projetando para o futuro? Não vale falar dependendo do que vai acontecer domingo. Não é isso que nós estamos perguntando. Ó, o Gustavo mandou um abraço para vocês. Um abraço, Gustavo. Conta pra gente um pouco o que você vê. O que eu vejo do futuro aí? Eu vejo uma necessidade de ter uma preparação do condomínio para receber os carros elétricos, né? Isso é uma tendência que veio para ficar lá onde eu moro, no condomínio que eu moro. Já temos três moradores que puxaram uma tomada para sua vaga ali para carro elétrico. Então, é um negócio que veio para ficar, né? E é simples, né? Não é bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Você pega a energia que está ali no quadro de medidor que fica no subsolo do seu apartamento, né? Dali é a medição que a CPFL faz, que mede para a sua unidade. Ali você faz um ramal, né? um jump que a gente chama, puxa a energia, puxa o eletroduto, eletrocalha aparente no subsolo mesmo, né? Porque tudo é aparente. Desce a tomadinha, então aquela tomada ela é exclusiva do seu apartamento. O que você utilizar ali está sendo medido no seu relógio. Direto no seu relógio. Tranquilo, sem injustiças, né? É bem fácil. E sem investimentos altos também, né? Eu visitei recentemente um empreendimento que também estava fazendo isso. E a primeira pergunta que eu fiz para o síndico é: quanto custou? E aí, irrisório. Lá no meu prédio, a pessoa contratou ali um empreiteiro, né, um eletricista, com material mão de obra, acho que foi R$1.500. Exatamente, foi nessa faixa. Assim. Então, é um investimento ali que a pessoa que está comprando o carro elétrico justifica para ela. Sim. Né? Então, são inovações que veio para ficar. Né? Elevadores inteligentes, né, que você coloca o andar que você quer, ele se programa, né, numa situação de que tenha pessoas que, né, que vão para o mesmo lugar, para o mesmo pavimento, enfim, né? Essa pegada aí do ambiental, né, de gerar, o condomínio gerar uma parte da sua própria energia, que é a fotovoltaica. Então, e coisas aí que a gente nem imagina, né, que possa aparecer. Automação veio para ficar, é um negócio que não tem mais volta também, né? Tanto é que a gente vai entregar o nosso primeiro empreendimento 100% automatizado aqui em Marília, pronto para o morador chegar, ele vai instalar a TV, já vai estar com o sistema automatizado, pronto. A portaria remota também, negócio que veio para ficar. Dificilmente hoje você entrega empreendimento que seja presencial. Os últimos que a gente entregou aí, todos foram portaria remota, de 3 anos para cá. Essas áreas de lazer cada vez mais equipada, agregada, com qualidade, né? Também enxergo que vai ter uma situação de determinados locais da cidade que os apartamentos vão ficar menores, né? Porque a gente tem um público que não quer aquele apartamento grande, não tem a necessidade, né? E vai morar em apartamentos menores, com uma comodidade ali no entorno favorável a ele, né, que tenha comércio, serviço ali tudo, né, no entorno, lazer. Então, eu enxergo isso na questão da incorporação, né? E na questão, assim, a Menin daqui, uma visão daqui 10 anos na parte da habitação econômica, a casa em pé na rua, que o povo gosta, né? O pessoal gosta de bairros planejados, de ter seu espaço. Isso aí não para. O Brasil tem uma demanda reprimida muito grande de pessoas que não têm a sua casa própria, que moram de aluguel, né? Infelizmente é uma realidade hoje nossa, né? Então isso sempre vai ter essa necessidade, nessa demanda. Tanto a casa quanto o apartamento
para esse público do primeiro imóvel, né? Então isso é um negócio que não para. E os apartamentos desse público também, que é o primeiro imóvel, que é o Casa Verde e Amarela, algumas vezes, alguns casos, a gente também tem entregado playground, piscina, academia, salão de festa, churrasqueira, bem bacana, área comum super bonita, né? Que você olha o empreendimento e fala, poxa, que nível, né? Que bacana. Porque é uma situação que hoje você tem que ter, né? Porque senão não vende, né? O público não vai aceitar aquele empreendimento daquele formato. Então, não é porque é popular que pode ser relaxado, né? Exato. É popular, porém, agrega-se aquilo dentro da realidade econômica, mas o melhor possível. Isso. Porque, afinal de contas, é o que você está dizendo. Você está projetando um público mais exigente também, mais exigente é a sua empresa daqui 15 anos, daqui 20 anos. Né? O Murano, que nós entregamos recente, ele é um Casa Verde e Amarelo, mas você chega lá e fala, poxa, que bacana isso aqui, né? Sim, eu fiquei impressionado o dia que eu entrei lá. Tem piscina adulta infantil, academia super bacana, tem esteira ali, aparelho de ginástica, tem um salão de festa enorme, que a gente entregou equipado, né? Super bonita a decoração, quadra poliesportiva, churrasqueira, a gente entrega a geladeira, entrega o fogão, a mesa, entrega pronto. Então, assim, cada vez mais a gente pensar que no condomínio clube. Ótimo. Daqui para frente... Independente da classe social, você acredita que todos os empreendimentos vão acabar virando uma reivindicação minha? Para todos, pois não. Planta árvore. O máximo possível. Vamos plantar. Reflorestamento. Isso é importantíssimo, porque... O problema é que depois o condomínio quer tirar a árvore, não, mas né? daí faz parte do DNA do empreendimento, não tem o que fazer. Viu, Carlos? Os empreendimentos nossos, por exemplo, Boulevard, tem uma área grande ali na beira do vale. Nós lá plantamos mais de 10 mil mudas. Então a gente vai reflorestar toda uma Mas isso precisa ser divulgado. O Vila Flora também foi assim, né? Porque nós precisamos criar ou resgatar, em algum momento da história, o brasileiro perdeu esse apego à natureza. Eu sou um defensor árduo disso. Às vezes eu arrumo algumas brigas, porque eu não sou contrário ao desenvolvimento imobiliário em hipótese alguma. Porém, eu acredito que tem que ter essas travas. O empreendimento tem que estar ligado aos recursos naturais. Isso é uma bandeira que eu levo e sempre que eu tenho oportunidade, e agora eu estou tendo uma oportunidade ímpar de falar com você, eu acho que a gente tem que reivindicar isso. Porque o teu filho, que está recém-nascido, que você acabou de dizer, ele não vai aprender a subir em árvore, não vai saber o que é o gosto de ter uma sombra. Então isso, as nossas gerações, né, a minha, do seu pai, nós com certeza usufruímos. Agora eu não vejo isso muito para o meu neto, não vejo muito, sabe? Eu acho que é uma preocupação minha. Então eu estou aproveitando o ensejo, né, estou te pedindo, coloque aí nos projetos reflorestamento. A gente tem essa preocupação. O Boulevard a gente vai fazer um paisagismo maravilhoso. Vai ter planta frutífera ali para o pessoal, para os moradores. Como eu disse, ali virada para o vale, a gente plantou mais de 10 mil mudas. Lá no Vila Flora 3, é bem interessante. Se você pegar o Google Earth e voltar no tempo, né, que tem uma ferramenta lá que você volta, tem uma área lá embaixo, que é na beira do vale, era um descampado. Era toda sem árvore. A gente plantou ali no Vila Flora em torno de umas 30 mil mudas. Então a gente reflorestou toda uma mata que tinha ali na beira do vale. Então ficou maravilhoso ali o espaço, ficou muito bonito. E empreendimento aí também, o Terra São Paulo, a gente tá plantando árvore, reflorestando a beira do córrego, o Ribeirão dos Índios, estão refazendo a mata ciliar. Lá no Montana também a gente plantou um monte de árvore na beira da APP. Então a gente tem essa preocupação, né, da questão ambiental, da árvore, além de que a gente planta uma árvore de frente a cada lote, né, na divisa do lote, de modo a não atrapalhar a garagem, né?
Isso vale para todos os empreendimentos nossos, tanto na urbanização do bairro, quanto no loteamento. Então, a gente faz esse plantio. E depois fica bonito o empreendimento. Tem gente que arranca, mas aí... mas aí já é uma outra conversa. É uma outra situação. Mas íamos começar a falar sobre app, mas... Mas a gente tem essa preocupação, de plantar árvore, né? Não, tá certo. A gente sabe do diferencial da Menin, por isso a gente agradece tanto aqui, ó. Tem recadinho, a dona Glória falou: ótimas e importantes informações abrangendo diversos focos de um empreendimento. Parabéns a todos os envolvidos nesse excelente podcast. Obrigada, dona Glória. E a Silvia falou: parabéns a Menin pelo sucesso e preocupação com o meio ambiente e reflorestamento necessário. Gostei, Carlos. É isso aí. Muito obrigada, Luiz Gustavo, pela sua presença. Eu tenho aqui um ponto, tá me lembrando aqui, ó, dos nossos patrocinadores, né, que fazem com que esse podcast possa estar ao ar. Então, Quinta do Macau, deliveries de carnes para condomínios, eles fazem entrega de carnes delivery, então nós já temos esse serviço também nos condomínios. Quintec, assessoria empresarial e contábil, a Castanharia, produtos saudáveis, também está sempre aqui com a gente, fornecendo os produtos que a gente consome após o podcast, né? E a R2T Construtora, que também está conosco, faz os AVCBs e as construções, obras em condomínios. Eu gostaria de deixar a palavra do Dr. Carlos e depois as suas últimas palavras. Bom, as suas colocações foram realmente muito importantes, né? A gente fica feliz em poder ter essa oportunidade de eu te conhecer e poder falar sobre um assunto que para mim é bastante caro, porque eu trabalho com isso, né? E vejo que você também tem essa preocupação e comunga com essa preocupação que nós hoje colocamos aqui. Com certeza temos outras em comum. Então, agradeço o seu tempo, agradeço os seus esclarecimentos em nome do nosso público. Obrigado. E, principalmente, isso fortalece esse nosso, que foi projeto, hoje é realidade, de socializar as informações, que eu sempre falo, né? Essas informações, elas são intramuros, né? A gente está escancarando para o público que hoje morar em condomínio ou viver em condomínio, trabalhando, tendo ligações com o condomínio, é cada vez mais uma realidade. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos e pelo seu conhecimento. Agradeço. Obrigado, Carlos. Agradeço a Marília, a IF3 parceira nossa dos empreendimentos, né, Marília? Hoje vocês estão com Praça Marechal, Altos da Colina, nós que fizemos, Vila Flora 1, Viver Bosque, qual mais? Tinha Praça São Paulo. Praça São Paulo, então tem vários empreendimentos nossos aí. E todos muito bem administrados. Parabéns ao trabalho da equipe, ao seu time. Sempre de prontidão aí para resolver os problemas. Sei que não é fácil, né? Quando tem alguma demanda, acontece ou à noite, ou num feriado, ou no final de semana. Parece que é programado, né? É um reloginho que está ali esperando. Então, a toda a sua equipe aí, parabéns seu empreendedorismo, a sua profissionalismo e agradeço a parceria. E pelo convite, né, participar desse podcast, parabéns à iniciativa, eu achei muito bacana, né, esse bate-papo, passou tão rápido, né? Passa rápido, né? Foi rapidinho que passou, de trazer essas ideias, né, cada convidado no seu setor, né, com a sua determinada experiência, né, contando e falando aqui da vivência em condomínio, que a gente tem que sempre ser muito harmonioso, né, e antes de reclamar o próximo, né, a gente tem que se colocar no lugar dele, né, acho que a vivência em condomínio é isso, né, antes de eu falar mal do meu vizinho, a gente se coloca no lugar dele, porque situações corriqueiras, divergentes e emergenciais acontecem com todo mundo, né? Então, a gente deixar um pouco de lado esse individualismo, né, que está muito forte hoje, a gente só pensa em nós e não quer nem saber do próximo, e a gente
partido dessa comunhão de viver em sociedade, em condomínio, respeitando o próximo, né? Sabendo dos limites que você pode estabelecer, dos seus deveres como condômino, como vizinho, né? Porque nada melhor do que você chegar na sua casa, ter um ambiente harmonioso, alegre, de paz, né? Com seus vizinhos ali, você poder cumprimentá-los diariamente, né? Com bom dia, boa tarde, e sem rusga, sem palavrão, ou virar a cara porque na noite anterior você xingou ele ou brigou, né? Então, nada disso. Eu acho que é um dever que todo mundo tem que fazer diariamente, né? A gente se colocar no lugar do outro. Antes de pegar um grupo de WhatsApp e já meter a boca no outro, já falar mal, né? E assim por diante, né? E expor, né? Situações aí ao público. Eu acho que é muito delicado a gente compartilhar diversas situações num grupo de condomínio, né? A gente sempre trabalha para o melhor, para fazer o nosso cliente feliz, para ele falar bem da nossa empresa, né? Amanhã, e ele ser um comprador, um comprador, né, que adquire um novo empreendimento nosso, né? E se continue sendo cliente, seus filhos continuem sendo cliente da Menin, mas sabemos que situações aí que não fogem a nossa alçada acontece. A gente trabalha para que isso não aconteça, mas acontece infelizmente, e a gente está de prontidão, a nossa empresa está de prontidão para resolver os problemas aí que acontecem com os nossos clientes. Muito obrigada pelo seu tempo. A gente sabe como a sua agenda é difícil, né? Agradeço muito as explicações, né? Todo o histórico que ele trouxe aqui, né? Que o Luiz Gustavo trouxe da Menin hoje, são importantes para quem vive em condomínios e também para nós, né, que trabalhamos com essa atividade. Então, eu gostaria de agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade, a parceria, né, conosco, e falar que nós estamos, né, claro, de portas abertas para recebê-lo sempre que você quiser vir, tá bom? Agradeço muito a todos que estiveram presentes conosco até agora e até a próxima.